Aninha, bora para Brasília. A secretária aqui, a Patrícia Heller, secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, acabou de colocar algo que é cobrado pelo Brasil inteiro. Uma centralização nas ações, né, de combate à Covid-19. Isso deveria acontecer e, infelizmente, não ocorre no Brasil. Nunca ocorreu de forma coordenada devido a problemas políticos, né, envolvendo os estados e envolvendo o próprio governo federal. O Ministério, hoje, ele é gerido pelo general Eduardo Pazuello, que começou como interino e depois acabou sendo efetivado. O presidente já está querendo trocar, me parece que está querendo trocar o próprio ministro. Ou ele próprio está querendo sair, né? Então, e aí a gente sabe que por trás não tem nada a ver com as questões do controle da pandemia, a gente sabe que tem questões políticas envolvidas na possível saída de Eduardo Pazuello, que está negando que vai deixar o Ministério da Saúde. Mas aí pintou o nome de uma médica, da Ludmila Ajar, que poderia ser colocada no lugar de Eduardo Pazuello, e ela recusou esse convite, né, Natália Paz? Como é que isso repercutiu aí em Brasília? Como é que está essa movimentação no Ministério da Saúde? Boa tarde para você. Oi, Pazi. Oi, gente. Muito boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, Aninha. A médica cardiologista Ludmila Ajar, ela não aceitou esse convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Saúde. Aconteceu uma nova reunião entre a médica e Bolsonaro agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto. A médica veio até o Planalto para negar pessoalmente esse convite do presidente. Ela justifica que não aceitou esse convite, até por um pouco ali de discordância entre alguns pontos em relação à pandemia e que ela quer continuar seguindo a ciência. Inclusive, ela rejeita a tese de tratamento precoce em relação à cloroquina, azitromicina e esses outros remédios que já chegaram a ser defendidos aqui pelo governo federal, especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem eles estiveram reunidos por cerca de 3, quase 4 horas. O atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele participou desse encontro. Nesse diálogo, todos os temas da pandemia foram tratados, especialmente a questão ali da necessidade de apoio a medidas de isolamento social e também a urgência da vacinação em massa da população brasileira. E diante de tudo isso, justamente não houve consenso neste encontro sobre como o Ministério da Saúde poderia passar a gerir as políticas para o combate à pandemia. Agora, pelo meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro ele esteve reunido com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui no Planalto para um almoço. Uma questão curiosa e também que pode ser muito importante aí para o futuro do comando da pasta é que o diretor-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres, ele também chegou aqui no Planalto por volta de meio-dia para participar de um almoço, mas não especificou com quem. Questionado pela imprensa se ele iria assumir o comando da saúde, o Barra Torres, ele apenas ignorou essa pergunta, disse apenas que no futuro traria boas notícias, mas também não disse para quem seriam essas boas notícias. Então, até o momento, Pazuello segue como ministro, inclusive às 4 horas da tarde está prevista uma coletiva do ministro lá no Ministério da Saúde para fazer um apanhado, falar um pouco sobre a pandemia, como está a situação do Brasil neste momento em relação à vacinação, em relação ao isolamento, o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde e também a expectativa de novas vacinas, até mesmo porque na última sexta-feira tivemos uma coletiva de imprensa em que o secretário executivo da pasta, o Elcio Franco, ele disse que nesta semana, então, que estamos entrando, os acordos com a Janssen e com a Pfizer seriam finalmente assinados. Então, também é uma expectativa para hoje nessa questão do Pazuello aí, se realmente vai deixar a pasta, mas vai fazer essa coletiva antes de qualquer coisa, e as tratativas de Bolsonaro também continuam. É curioso o fato do Antônio Barra Torres ter participado desse almoço. Esse almoço foi dos três, ô Natália? O Antônio Barra Torres, o Pazuello e o presidente? Ou algumas outras autoridades também? Aconteceu no mesmo horário, mas o Barra Torres não especificou que iria almoçar com o presidente Jair Bolsonaro, mas tudo leva a crer que sim. Já que Bolsonaro esteve reunido neste almoço com Pazuello, outros ministros, existe essa expectativa, já que até foi no mesmo horário, né, que Barra Torres estaria participando deste almoço. Inclusive, foi fora da agenda tanto de Pazuello, tanto de Bolsonaro, como também de Antônio Barra Torres, um compromisso que não havia sido divulgado anteriormente pelas suas assessorias, Joel. E a própria doutora Ludmila Ajar, a que conversou com o presidente da República nesse final de semana,
ela tem dito que para assumir o Ministério da Saúde, você tem que ter autonomia para tomar determinadas decisões. E a gente sabe que, infelizmente, o presidente ele é contrário a algumas ações. Algumas ações que são coordenadas até mesmo fora aqui do Brasil. A medida de isolamento social, ela não surgiu aqui no Brasil, distante disso. É um exemplo europeu, dos países europeus e asiáticos, países que mais sofreram com a pandemia. Todos tomaram essas medidas de isolamento. E nós sabemos que o presidente é contrário a esse tipo de medida. Então, talvez por isso também que a doutora resolveu desistir de assumir esse abacaxi, né? Porque pensa num abacaxi, é você pegar o Ministério da Saúde nessa condição. No auge de uma pandemia, meu Deus do céu, não deve ser fácil não. Por isso até mesmo que o Eduardo Pazuello está querendo pedir baixa aí, está pedindo para sair mesmo. Ele alegou que está com algum problema cardíaco, né? Que seria inclusive sequela da Covid-19, que o infectou no passado, mas não sei se isso procede. Porque esse foi um dos argumentos utilizados pelo próprio ministro, né, Natália? Pelo menos as nossas fontes disseram isso. Não sei se o ministro acabou assumindo que realmente pediu para sair. Ele não vai falar que vai sair porque precisa dar o cargo para alguém. Não vai falar Exatamente. Isso, né? Não vai assumir. Mas há uma pressão muito grande internacional também para que o Brasil mude o rumo no combate à pandemia. Né? Os países europeus, por exemplo, estão cobrando uma mudança para o Brasil e é importante você entrar no entendimento porque a gente depende dessa galera. Hoje nós dependemos dos países europeus, dependemos da China para que eles nos enviem aqui não só insumos, mas vacinas também. Dependemos dos Estados Unidos. O Biden não fará uma doação de 30 milhões de doses, excedente, porque ele comprou muito mais vacina do que precisa. Assim esperando. Ele vai fazer uma doação para o mundo. Ele vai fazer uma doação para o mundo. Agora, para boa parte dessas vacinas vir para cá, para uma boa parte vir para cá, precisa que haja um entendimento, precisa haver um entendimento. Senão, pode ter certeza, eles não vão mandar vacina para cá de jeito nenhum. Natália, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Um abraço a você. De nada, até mais, pessoal. Até mais.